Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos chegando aqui para mais uma leitura comentada do livro Avivamento Real do pastor Enéas Tonini. Nós vamos aqui hoje para o capítulo 9 desse livro já, desse curto livro que nós estamos aqui pouco a pouco lendo juntos. Então quero começar desejando que a graça, o favor de Deus e a paz de Jesus Cristo esteja aí com você. Vamos aqui inconscientemente pedindo que esse livro aqui seja, esses momentos desse vídeo aqui sejam de crescimento espiritual para mim e para você. Bom, antes de começar com o livro propriamente, eu quero pedir, como de costume, que você compartilhe esse vídeo aqui para alguém, com alguém que por acaso goste desse assunto, tenha interesse nesse livro, no autor, etc. E não esqueça de curtir aí, de apertar o joinha, para ajudar também com o engajamento. Tudo isso ajuda com o engajamento. E se você tiver um comentário, seus comentários são sempre importantes, bem-vindos e nos ajudam aqui além de ter engajamento no vídeo, a explorar novas ideias dentro do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na iBrave. Então quero te incentivar a comentar, coloque a sua ideia aí, a sua opinião nos comentários e compartilhe com alguém que gosta, curta, ajude a gente nesse sentido aí também. Bom, sem mais delongas, nós estamos no capítulo 7, a leitura desse livro aqui, desde o início, o trecho bíblico que baseia isso tudo aqui, que ajuda o leitor a fincar a base bíblica, é Apocalipse capítulo 1, dos versículos 9 ao 20. Depois, se você ainda não leu, leia na sua casa aí, eu recomendo a versão da Bíblia, a mensagem sempre para você, principalmente quando você for ler o Novo Testamento, tá bom? O Antigo Testamento é muito bom também, mas eu recomendo mais na nova tradução da linguagem de hoje para você. O pessoal aqui da iBrave está se acostumando aos pouquinhos aí com essa versão bíblica, porque é ela que nós temos adotado nas leituras do Evangelho do dia, quando sou eu que trago a pequena reflexão, e também a pequena reflexão na igreja, quando nós iniciamos a nossa celebração, tenho procurado trazer na Bíblia a mensagem de hoje. Desculpa, na Bíblia da versão A Mensagem, tá certo? Se você não conhece, dá uma pesquisadinha na internet aí, você vai achar um link, a mensagem.vercel, uma coisa assim. É um aplicativo online onde essa Bíblia funciona, tá bom? A introdução aqui, esse capítulo se chama O Avivamento e o Estudante, diz assim: uma jovem crente de tradicional família evangélica, frequentadora assídua da sua igreja, era um demônio de carne e osso na sua escola. Colava vergonhosamente, mentia, conversava o tempo todo na aula, perturbava propositadamente os professores, impedindo-lhes de dar aulas. Uma certa professora, então, não conseguia nada naquela turma, pois a tal crente formou uma parede contra ela. A moça era perniciosa e temida. Esse livro aqui é antigo, então às vezes está falhada a impressão aqui. Recentemente, escrevo de Antonina, deve ser alguma cidade, eu não sei, em 16 de 11 de 68. Eu acabei de falar da idade do livro para você ter ideia de quando ele foi escrito aqui. 69, essa edição que eu estou na mão aqui, que eu tenho em mãos aqui. Essa moça foi ao encontro regional de avivamento espiritual e foi batizada com o Espírito Santo. Então, recentemente aqui, nessa data, 16 de 11 de 68, próximo disso, o pastor Enéas conta que ela visitou uma reunião de avivamento e foi batizada no Espírito Santo. E aí ele diz aqui que tudo mudou na sua vida. Ela deixou de colar, pediu perdão aos professores, aos colegas, tornou-se um elemento ordeiro na sala de aula. Cooperou com o trabalho geral e passou a dar testemunho positivo do seu Deus e Salvador. O que se passou na sua vida? Foi batizada com o Espírito Santo. Sua vida inteiramente dominada pelo poder de Deus. E é desse poder que os nossos estudantes estão precisando experimentar na vida. Enquanto o Espírito do Trino Deus não dominar completamente nosso coração, não poderemos dar um testemunho fiel de Cristo, e nem poderemos influenciar os colegas incrédulos a se aproximarem de Cristo. E aí um subtópico aqui, né? A lição principal. Testemunho negativo. Poucos crentes conseguem ver Cristo em poder diante de seus colegas e professores. E por que não conseguem? Porque fazem o que os piores alunos fazem, em tudo. Mas principalmente, ele vai elencar aqui algumas coisas. Na cola, via de regra, não estudam, passam o tempo todo da aula brincando, na rua namorando, em casa dormindo ou vendo televisão. E quando vão às provas, para não passarem vergonha,
usam as sanfoninhas. Isso deve ser um termo antigo. Eu não conheço sanfoninha. Ou o caderno. Se você conhecer o que é sanfoninha, coloca para mim, por gentileza, nos comentários, porque eu não sei. Deve ser algum tipo de cola. Não raro, o livro, ou valem-se do sopro do colega de trás ou do lado. Ora, a cola é um furto e dos mais vergonhosos. Por espaço de 19 anos fui diretor de colégio e tive o desprazer de ver muitos crentes colando. Número 2. Na impontualidade. Não é bom testemunho de Cristo chegar atrasado à escola. E chegou atrasado porque dormiu demais ou ficou conversando na rua. Número 3. Não atrasa aos deveres. Não preparou a lição do dia, não fez os trabalhos escritos, não preparou suas tarefas. Os professores lhe passam carão. E não raro acrescentam, você nem parece crente. Na indisciplina, um péssimo comportamento associado aos piores elementos da classe. Brinca, faz uma série de artes, pactua com as desordens da turma e complica os colegas. Na mentira, sabe quem quebrou a carteira, quem riscou a mesa, quem escreveu o nome imoral no quadro, mas afirma que não sabe. Alega coleguismo, mas forçando a verdade, agradando ao diabo e apagando a lâmpada do seu testemunho cristão. No desrespeito aos professores e diretores. Aprova e propaga as ideias modernas da juventude sem Deus e sem ideal, de derrubar qualquer princípio de autoridade. Faz isso sem se lembrar que é crente e tem Jesus no coração. Ofende os mestres, procurando humilhá-los e arrastá-los pela rua da amargura. Pela rua da amargura. O pastor Enés usou uns termos engraçados aqui nesse trecho, nesse capítulo. Nas greves, os últimos levantes da juventude. Essa época aqui é a época do regime militar, né? Então a juventude ela era muito engajada, muito mais que hoje politicamente. Muitos evangélicos estavam implicados e alguns foram parar na cadeia. Será que isso louva e engrandece o nome de Cristo? Nos namoros dentro da sala de aula, nos corredores ou até mesmo nas imediações do colégio. Tópico 9. Nas modas, algumas moças crentes comparecem às aulas com saias tão curtas que nem conseguem sentar-se, e tais crentes que testemunho podem dar de Cristo. E aí ele elenca no segundo subtópico aqui o testemunho positivo, que aí eu imagino que ele vai fazer o contraponto, isso tudo que foi colocado até o momento. Nesse coração de gelo, nessa alma contaminada, o Espírito Santo um dia opera com poder e graça. A bruxuleante lâmpada do Espírito volta a brilhar com o novo azeite do poder. O sopro do Espírito retira a cinza dos carvões, quase a apagar-se. E eles reacendem e ardem. E esse mesmo relapso negligente e impostor volta a dar dos mais positivos testemunhos de Cristo. E aí ele vai elencar os testemunhos positivos aqui. Deixando a cola, nada de furto. Não quer enganar-se a si mesmo. Ela é do diabo, e ele agora nada quer com o diabo. Mudando seu lugar na sala de aula, senta-se agora bem na frente, separou-se das más companhias e assume uma atitude condigna de seu senhor e mestre. Passa a colaborar com o professor, em primeiro lugar mantendo-se em silêncio, depois fazendo tudo o que o professor mandou fazer e então orando pelo professor. Isso aqui é interessante, né? Orar pelo professor. É algo que, independente de concordarmos ou não com quem está aqui, é interessante ser feito, né? Nós oramos uns pelos outros, as pessoas falam muito na igreja para orar pelos políticos, etc. Mas a gente tem que orar pelo nosso professor, pelo nosso colega, né? E às vezes até dizer para a pessoa que a gente está orando por ela, porque isso é um testemunho muito forte. Novos companheiros. Não tem mais amizade com os que colam, com os desordeiros, os grevistas, os truculentos. Esses companheiros de outrora não lhe agradam mais, não impressionam e não lhe são mais exemplos a imitar. Fala a verdade, custe o que custar. Aponta para o culpado da baderna ou da depredação, ainda que isso lhe custe uma série de epítetos dos colegas, ou venha a ter sua cara quebrada. Não importa. A verdade, acima de tudo, por sagrado e conveniente. Melhora nas notas. Chega na hora na escola, tem os deveres sempre em dia, seus cadernos limpos e bem tratados. E suas notas passam a honrar o nome de Jesus. Tem pudor. Se é homem, não usa essas calças eróticas, nem camisas de palhaço, nem cabelo comprido. Anda decente e bem tratado. Se é mulher, usa saias condizentes com a sua fé em Cristo, e não abusa da sua feminilidade. Prega a Cristo aos colegas e mestres. Sim, em primeiro lugar, com a vida, e depois com as palavras. Ora por eles. Oferece Bíblias, leva-os à igreja, e tudo faz para os que se convertem a Cristo.
para que se convertam a Cristo, para que se convertam. Tem um interesse muito grande pela alma dos colegas e dos mestres não crentes. E aí ele conclui aqui um pequeno parágrafo. O que se passou afinal com esse aluno, para que se revelasse tão grande e profunda transformação? Era crente antes? Sim, não nego. Mas o que faltava? O mesmo que faltava aos apóstolos antes do Pentecostes. Como os apóstolos receberam poder do alto, esse aluno também recebeu. Como neles tudo mudou, também mudou neste aluno. Passou agora a viver na presença de Cristo, vivo e presente, que nos acompanha e vê. Você também pode receber esse poder do Espírito Santo. Então aqui a gente termina mais um capítulo. Um rápido comentário sobre ele. Isso aqui é muito bom até para você que tem um filho pequeno, você falar para ele, né, certas coisas aqui, cola e etc. Enfim, são coisas básicas, né? A gente até enfrenta alguns problemas desse tipo. Eu enfrentava quando estava no seminário. Mas enfim, às vezes a pessoa precisa realmente de uma instrução. Às vezes é mais medo, mais covardia do que falta de caráter, né? É medo porque não conseguiu fazer o trabalho a tempo, é medo porque não pode tirar uma nota baixa porque vai estragar a nota do semestre. Então assim, o pastor Enéas ele escreve aqui numa época diferente da nossa, como eu já cansei de falar para você. Então, o evangelho o evangelho não, os cristãos, né, nesses anos 60, 70, eles entendiam. Isso não é uma crítica, é uma contestação. Eles entendiam que o testemunho ele era uma questão muito moral e não de essência, de fato. Então você vê que o pastor Enéas às vezes fala sobre algum tipo de vestimenta, cabelo comprido, cabelo curto, o tipo de camiseta. Essas coisas, elas são superadas, são coisas da cultura. Então elas vão sendo superadas com o tempo, né? A própria mudança de moda, a própria mudança de costumes vão alterando algumas coisas em relação a isso. Hoje, a igreja já não vê com tanto pudor, assim, digamos assim, ou com tanta falta de pudor, cabelo comprido, às vezes um piercing, uma tatuagem. Existem crentes que enxergam que isso é um pecado gravíssimo e que a pessoa vai para o inferno se fizer uma tatuagem. Mas o que nós tentamos passar para as pessoas é que existem coisas que são da moda. Hoje a moda ela é mais dentro disso, por exemplo, a tatuagem é uma questão de moda. Você vai na praia e você vê que 90% das pessoas que estão ali têm algum tipo de tatuagem. Não é uma questão da moda. Uma hora isso vai passar, isso vai ser superado e as pessoas vão querer não ter, né, para se diferenciar das outras. E a questão não é o desenho, não é a tatuagem em si, mas o desenho, o que ele quer dizer, com qual motivo a pessoa está fazendo. Então você pode até discordar de mim, mas se eu tenho que aconselhar alguém nesse sentido, um jovem, uma pessoa qualquer, eu aconselho nesse sentido. Eu falo, olha, o que você vai desenhar? Um desenho tribal que você não sabe o que representa? Você vai escrever o nome de alguém? E se esse alguém, de repente, termina com você, vai embora, alguma coisa assim? E nós aqui na IBRAVE, nós temos ensinado que Cristo é uma presença real que caminha conosco. E muitas vezes as pessoas não vão entender certas atitudes que você tomar. Mas você não está tomando essas atitudes ou deixando de tomar por causa das pessoas. Você está fazendo porque Cristo fala com você no seu coração. Então, nesse sentido, nessa época aqui em que esse livro foi escrito, o que a gente enxerga é que frisava-se muito uma questão comportamental. Que sim, certos comportamentos com o Evangelho, eles se alteram, é natural. Né? A pessoa tinha uma prática antes de se converter, ela tem uma prática depois que ela se converte. Mas não somos nós que fazemos isso, a igreja orienta. Mas o papel da igreja é orientar, não impedir que a pessoa faça algo lá dentro, ou porque isso afeta a comunhão dela, e nós não podemos perder a comunhão das pessoas, ou dizer às pessoas o que elas devem ou não fazer. Há uma questão de consciência. O Evangelho, antes de tudo, a presença do Espírito Santo, o avivamento real, ele é uma consciência de Cristo dentro de você, de Cristo caminhando com você, de ouvir a voz de Cristo, de ler a palavra ali, a Bíblia, e você ver Cristo falar com você ali, você sentir, né? É disso que se trata. Então, não adianta o Ítalo falar para você fazer isso ou deixar de fazer aquilo, por exemplo, e você ouve uma voz dentro de você que fala, olha, faça isso. Né? A gente ouve testemunhos diversos. Né? Você com certeza já ouviu o testemunho de alguém, por exemplo, falando assim algo parecido com isso. Olha, as pessoas falavam para mim, assuma tal trabalho, vá para tal emprego, faça tal faculdade, mas Deus falava para mim, não faça, fique.
né? Não vá atrás de vagas, eu vou te sustentar, eu vou te suprir. É a mesma coisa. Isso é a voz do Espírito Santo, né? A pessoa de Cristo falando com a pessoa, né? Comunicando. Então, embora o mundo olhe, a igreja olhe, os irmãos olhem e não entendam, achem errado, se Cristo fala com você aqui dentro, né? Se você e nós como os batistas, nós devemos preservar, louvar e manter isso, você é um sacerdote, né? Você exerce o sacerdócio da sua vida espiritual perante Cristo. Então, se fazer algo não te condena perante Cristo, daqui dentro, se você não está se sentindo pesado e culpado, você está assumindo a sua responsabilidade perante Cristo. Isso não cabe a mim. Isso não cabe a Ibrave falar, olha, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Né? Cabe à igreja a orientação dentro das doutrinas, como Paulo fazia no Novo Testamento. Então, dito isso, algumas coisas que o pastor Enéas coloca aqui são importantes. Né? Talvez você possa ouvir esse vídeo, fazer algumas anotações e conversar com seu filho de 10 anos, de 9 anos, né? Conversar com a sua filha, se ela quer usar algum tipo de roupa que você enxerga que não é adequada, você precisa conversar, mas não falando assim, olha, você é crente, não pode usar. Você tem que falar, olha, primeiro, você é cristã, você não deve usar porque isso não é bom. Mas segundo, as pessoas vão olhar para você com tal olhar. Isso daí vai fazer você parecer com tal cantora, que é vulgar, que é não sei o quê. Entende? Então, e orar muito, né? Orar muito pelo seu filho que está numa escola. Orar muito pelo seu filho que está numa faculdade. Pelo seu neto, pelo seu sobrinho, não sei. Porque lá existem uma série de coisas, como em outros lugares também, que podem fazer com que ele, ou ela, enfim, sofra algum tipo de abalo. Não na fé, às vezes, mas abalo na forma de pensar, né? E ore muito e peça sabedoria. Então, se você ainda não assistiu os primeiros capítulos dessa série que nós estamos fazendo aqui, dessa leitura comentada, eu peço que você volte e veja, porque é muito interessante, porque algumas coisas que ele fala aqui são importantes para nós dentro da nossa história renovada, dentro da nossa linha histórica de igreja renovada, né? Que não são apenas dons e coisas assim mais emocionais e mais calorosas de um culto, mas são principalmente a ideia voltada de que nós precisamos fazer tudo voltado à evangelização. Isso casa, inclusive, com a ideia que nós temos praticado aqui na igreja desde 2019, de igreja missional. Igreja que faz as missões na localidade, né? Missional. É missões local, missional. Então, você vê que ele frisa aqui, inclusive, que certas atitudes dentro da sala de aula vão fazer com que as pessoas vejam que a menina ou o menino, enfim, é evangélico, é cristão. E é exatamente disso que se trata. Só que não são só por essas atitudes morais que eu estava falando, que tem ligação mais histórica com esse período aqui, dessas pessoas mais antigas do cristianismo, dessa geração passada, digamos assim, da qual o pastor Enéas faz parte. Mas nós aqui estamos frisando uma questão de essência, né? Não nós somos contraculturais, sim, porque a cultura do mundo é uma cultura caída por si só. Então o evangelho ele sempre será contracultural de diversas formas, em vários aspectos. Mas não é apenas uma questão moral, mas é uma questão de essência. E quando nós vivemos essa essência de companhia, de companheirismo de Cristo, nós, indiretamente, às vezes até sem querer, nós abalamos as estruturas ao nosso redor, nós inspiramos pessoas, nós chamamos a atenção das pessoas. Às vezes um relacionamento dentro da escola é exatamente o único relacionamento que você vai ter ali que você vai poder evangelizar. Né? E a amizade, o companheirismo que você tem com aquela pessoa vai abrir brechas para que você, mostrando a sua essência e não as suas práticas exteriores, mostre para aquela pessoa o caminho a ser seguido. Seja a luz, seja o sal que Jesus fala lá em Mateus 5. Entende? Então é mais ou menos dentro disso. Se você puder, volte, assista aos outros vídeos. É tudo assim, 17, 20 minutos no máximo. Então dá para você assistir enquanto você lava uma louça, arruma o quarto, faz alguma coisa. E você estará junto conosco aqui, lendo esse livro, que é curto. Eu pretendo trazer outros livros dele, porque já são livros que não tem mais questão de direitos autorais, por causa do tempo em que foi escrito, e são livros que não tem marca editorial. Você está vendo que vocês estão vendo que não há nenhuma logo de editora aqui. Né? Então não existe, é da família essa propriedade intelectual aqui desses livros. Então a gente pode gravar no YouTube dessa forma que eu faço. Tá? Então espero que tenha trazido aí crescimento espiritual para você, expansão de ideias. Esteja conosco domingo, às 18 horas,
para a nossa celebração. Tá? Todos os domingos, se você estiver vendo esse vídeo em agosto, outubro, dezembro de 2024, 2030, enfim, nossas celebrações são aos domingos às 18 horas. A gente espera você para que você venha aqui com a gente compartilhar e viver Cristo dessa maneira que nós estamos falando, de uma maneira de essência de vida, e não de práticas externas, exteriores. Né? Isso também, muitas vezes, é viver o Evangelho, mas é muito mais quem você é e quem Cristo é para você e como você expressa isso para aquelas pessoas ali que estão ao seu redor, a quem você vai inspirar, quem você vai impactar, quem você vai influenciar através da sua maneira de enxergar a sua fé, de viver a sua fé perante elas, tá bom? Então, não se esqueça, seu comentário é importante, é legal e nos ajuda no engajamento. Se você curtir também é bom. Então, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo, para que nós possamos também crescer um pouquinho aqui no YouTube, ganhar um pouquinho de engajamento. Tá bom? Até domingo. Deus abençoe você. Até a próxima.